amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que é o despertar. Bem, como foi colocado aqui pela Marcele, né? A coisa parou lá, a exposição, justamente no momento que eles iam dar continuidade ao socorro ao Leonardo, ao vovô que está lá na casa da Antonina. E onde está sendo dado lá um atendimento, um socorro espiritual, justamente para esse senhor que está lá, esse espírito que está lá, né? E aí, esse trabalho agora é um trabalho que vai ser feito uma análise mental. O Clarencio vai conduzir um processo assim de um aprofundamento com relação a esse Leonardo, esse espírito que está lá, fazendo uma análise mental. Então, é muito interessante o que ele vai empreender nesse sentido, é bastante legal o que ele vai colocar. É interessante, a gente vai perceber que ele vai fazer uma regressão de memória. Vejam bem, esse livro foi escrito na década de 40. E ele já tem uma abordagem de um tema bastante moderno na psicologia, que é justamente a regressão de memória. A gente não fez uma pesquisa nesse sentido, mas era uma coisa que, pelo menos naquela época, possivelmente não se ouvia falar, não se tinha talvez nenhum conhecimento científico já embasando trabalhos nesse sentido, na área da psicologia, né? Mas aí o Leonardo, então, o espírito, ele se mantinha ali acocorado, lá na sala da Antonina, da casa da Antonina. Quando chegam Hilário, Clarencio e André Luiz, e eles se adensam. A gente percebeu, né, no estudo que os espíritos desencarnados, especialmente esses que estão acompanhando esse processo, são espíritos que têm já essa inteligência, esse domínio de saberem adensar o corpo espiritual, o perispírito. O corpo espiritual, ele vibra numa velocidade muito mais intensa do que na matéria densa, nos corpos que nós habitamos, né? Que é uma velocidade bastante menor. Então, é um controle que eles têm justamente sobre essa questão assim, da constituição do corpo espiritual, que é um controle feito pela mente, um controle mental. Aí, quando eles chegam e o Leonardo os vê, aí, ajudai-me, pelo amor de Deus, ele pede ajuda, que está naquela situação que ele está, daquele desequilíbrio, aquele tormento todo, que já foi considerado aqui nos capítulos anteriores. Clarencio, então, o convida à oração, e ele alegou não lembrar, e Clarencio pronunciou a prece. Então, quer dizer, é interessante que Clarencio procura que ele faça a prece também para participar da prece, vê que ele já coloca para que ele faça a prece. Como é importante, né, que aquele que está necessitado de auxílio, de socorro, especialmente o socorro nesse âmbito, de também procurar a sua sintonia, a sua conexão, para que esse processo possa se dar com mais êxito, né, possa lograr um resultado melhor. Mas ele já disse que não lembrava. E aí Clarencio, então, pronunciou a prece. A gente vê que essa obra iniciou com uma prece refratada, como foi colocado, né? Então, é muito interessante que em vários capítulos ressalta-se sempre a importância da prece. E a gente vê que um espírito, né, um ministro, como é Clarencio, um espírito que tem uma certa desenvoltura já espiritual, de desenvolvimento moral espiritual, ele não dispensa a prece. Ele não dispensa, ele convida o Leonardo a fazer a prece e ele não dispensa de fazer ele mesmo a prece. Ou seja, isso está demonstrando realmente a importância da prece em todos os níveis. Ainda que a gente alcance, né, condições melhores de evolução,
a gente vai precisar sempre de estar vivenciando, exercitando essa humildade que a prece nos coloca em relação ao Pai, em relação às forças cósmicas, em relação a toda essa condição que está tão acima de nós. Aí, prosseguindo, né? O Leonardo já se acalma depois dessa prece que o Clarencio fez, e aí o Clarencio começa a aplicar passes magnéticos no campo cerebral. Quer dizer, esses passos têm uma finalidade, é justamente começar a desbloquear, começar a acessar essa memória, esses registros de memória que estão lá no Leonardo. Assistido por nossos recursos, saíra da anestesia, da amnésia, fazendo com que a memória dele regrida e nós possamos ajudá-lo, né, aclarando a chave do socorro. Então era importante que eles pudessem acessar os arquivos memoriais dele, né? Como ele está pedindo socorro, de certa forma ele já facultou a que esse acesso fosse feito por esses que estão procurando ajudá-lo. Mas o retrocesso das recordações poderá verificar-se de improviso? Quer dizer, uma pergunta de Hilário. Isso é uma coisa assim meio improvisada? Como é que é esse negócio? Sem dúvida, a memória pode ser comparada à placa sensível que, ao influxo da luz, guarda para sempre as imagens recolhidas pelo espírito no curso da vida. Ele fala placa sensível, se refere àquela placa das máquinas antigas, né, de tirar fotografia, que tinha aquela sensibilização. Hoje a gente poderia falar placa sensível, placa de HD, né? O HD espiritual dele, né? Já seria uma outra referência, uma outra analogia. Mas está tudo lá registrado. Não passa absolutamente nada. Está tudo registrado. Não adianta, que ninguém viu, que não sei o quê, não tem nada. Eu fiz, mas ninguém viu. Você tem certeza que ninguém viu. Está lá, não adianta, aquilo está lá registrado, e é aquela questão que Marcele ressaltou aqui, é tudo, a lei está íncita em nós, né? Ela está dentro da gente, então não tem como escapar dela. Em algum momento a gente vai ter que se acertar com ela, né? Cada existência de nossa alma, em determinada expressão de forma, é uma adição de experiência conservada em prodigioso arquivo de imagens que, em se sobrepondo, né, superpondo uma imagem com a outra, elas jamais se confundem. Quer dizer, cada uma, né, é única. Né? É única e é justamente o nosso acervo, é o acervo pessoal de cada um de nós, individual de cada um de nós. Então isso não se confunde, está lá guardado e possam ser 1000 existências, 2000 existências, está tudo lá arquivadinho, sem se confundir. E a hora que a gente precisar acessar, é que nem quando a gente faz com o computador, né? Vai lá, aí tem lá o Explorer, né? Vai, bota lá o que a gente está querendo pesquisar, e aí vem tudo, as pastinhas estão todas lá. Em obras de assistência, é preciso recorrer aos arquivos mentais, produzindo certos tipos de vibração para atrair a presença de companheiros ligados ao irmão sofredor que nos propomos socorrer, e também para descerrar a mente nas fibras recônditas em que ela detém as suas aflições e feridas invisíveis. Então ele fala aqui que vai ser necessário, e a gente vai ver no curso desse estudo, a presença de companheiros ligados ao irmão sofredor. E esses companheiros, eles podem estar desencarnados ou encarnados. Por isso, quando a gente viu aqui a questão do horário desses trabalhos, se darem na madrugada, que é o horário que, se o cara estiver encarnado, ele poderá estar dormindo e, de repente, vai estar lá tendo chance de estar desdobrado e dando a sua presença nessa reunião. Ou, se estiver desencarnado, aí ele vai vir atraído por outros meios, como a gente vai ver aqui. A mente e o corpo podem e devem sofrer intervenções para reequilibrar-se. Mais tarde, a ciência evolverá em cirurgia psíquica, tanto quanto hoje avança em técnica operatória. No futuro, o médico desentranhará um labirinto mental
com a mesma facilidade com que atualmente extrai um apêndice condenado. Apêndice, operação de apêndice. Há muito pouco tempo atrás, uma cirurgia de apêndice não era uma coisa tão simples, né? Hoje o cara faz até remotamente, ele não precisa nem estar na sala de cirurgia, ele faz uma operação de apêndice, se é o médico no Rio, em São Paulo, ele poderá até operar aqui por via remota, que tem equipamento para isso, né? E o cara vai ser liberado, de repente, até no dia seguinte, com um cortezinho pequenininho, mas antigamente não era assim. Eu tenho uma cicatriz desse tamanho de uma operação de apêndice, e foi um tempo de convalescença depois da cirurgia, longo, foi um mês e pouco que eu fiquei em casa, não tinha como nem levantar, até poder levantar para pegar uma mala para ir para o colégio, foi uma dificuldade. Então, a questão da ciência, ela está realmente avançando a passos largos, mas não alcançou ainda esse nível aqui que a gente vai ver, de uma cirurgia psíquica. A gente estudando André Luiz, estudando a obra de André Luiz, a gente recorda que ele lá na espiritualidade, ele teve, assim, ele chegou lá, digamos, na condição de médico, vamos dizer assim, né? Um médico formado, teve a sua formação acadêmica aqui na Terra, e chegou lá achando, na cabeça dele, ainda não entendendo, que ele já compreende agora nesse momento, não entendendo que, de repente, a condição lá é bem outra. Aí ele foi para uma área de atendimento e tal, e começou lá a tentar querer participar, mas estava vendo que a coisa era bem diferente do que acontecia aqui. Lá a prática era uma coisa assim que ele não conhecia, ele desconhecia aquelas práticas. Mas aí ele viu um cidadão lá que estava passando mal, e estava regurgitando umas coisas, aí ele viu que estava caindo no chão, ele foi lá, começou a limpar. Naquele momento, ele iniciou, na verdade, o aprendizado de uma medicina transcendental, né, uma medicina que está num outro nível. Então ele percebeu realmente que ele tinha muita coisa a aprender, que era melhor ele ficar na dele e esperar, de repente, a coisa acontecer. Então, a questão dessa cirurgia psíquica, um dia vai chegar em que essa coisa vai se dar de uma outra forma. A gente lembra há pouco tempo, o doutor Paulo Frutuoso, né, deu aqui um seminário para a gente, foi muito bacana a participação dele, e ele falou coisas aqui, né, surpreendentes. Quem não viu pode acessar, de repente, o acervo nosso de seminários e vai ver lá Paulo Frutuoso. Uma exposição muito interessante do trabalho dele, ele médico, né, que tem o trabalho dele como médico, e o trabalho dele como um médico participando, digamos, dessa medicina transcendental, dessa medicina espiritual com espíritos materializados, né, que ele quer colocar. Inclusive, ele tem um livro para quem se interessar sobre o tema e quiser aprender um pouco mais, A Medicina Espiritual do Futuro, que fala exatamente sobre esse link que o André Luiz está trazendo, como o Flávio falou, há muitas décadas atrás. Bem, vamos avançar mais um pouquinho. Freud vislumbrou a verdade, mas toda verdade sem amor é como luz estéril e fria. Então a gente vê, isso aqui nos faz lembrar, na verdade, digamos o Freud, outras profissões, todo profissional, eu acho que o resultado dele, o que ele faça, ele deve imprimir, colocar amor naquilo que ele faz, né? Porque se ele não faz isso, é essa relação fria e estéril, que a gente vê às vezes muitos profissionais, às vezes médicos, né, de outras profissões, que tem uma atitude assim, extremamente fria, às vezes na relação médico-paciente, às vezes a gente, né, alguém já vivenciou isso talvez, e é uma coisa às vezes que pode até, digamos, dificultar até o processo, até de atendimento das necessidades daquele paciente, né? E a gente relembra Paulo, que nos diz que se não houver amor, de nada adiantaria. É mais ou menos isso. Toda obra assistencial precisa ter esse cuidado, esse carinho, essa atenção. Senão, realmente, é uma coisa muito fria que, às vezes, em vez de auxiliar, acaba piorando a situação, porque a gente realmente não consegue estabelecer o vínculo necessário para que as bênçãos ocorram. Ele observou aspectos da nossa luta espiritual e catalogou os problemas da alma, mas não estendeu o bálsamo curativo, olha só, tá vendo? Ele catalogou, tal, escreveu aquelas obras, descortinou muita coisa, né? Que realmente foi um processo todo de pesquisa, de
de um esforço pessoal dele, mas ele não alcançou, digamos, a condição do bálsamo curativo, quer dizer, de como realmente trabalhar aquilo para poder promover cura, promover condições para as criaturas se livrarem daqueles processos que ele estava, de loucura, de desequilíbrios, né, da mente. O médico do porvir, para sanar as desarmonias do espírito, precisará mobilizar remédio da cooperação e do amor, retirando-o do próprio coração. Então, o médico do futuro ele vai ter que estar desenvolvido no âmbito moral, espiritual, né, para ser capaz de irradiar e doar amor, né, nesse nível de doação. Esse é o... Até porque a gente precisa entender que a verdadeira doença não está no corpo físico, está na alma. É a alma que é enferma. Então, a nossa alma é carente, sim, de amor. Nós necessitamos de amor, porque nós fomos criados no amor do Pai. E enquanto nós não recebermos e doarmos esse amor, a gente ainda vai viver doente. Então, o amor realmente é o melhor remédio que se pode ter, que se pode ofertar para um enfermo, independente da doença que ele apresente e independente do processo curativo que ele precisa ter. Vamos lá, então. Leonardo recorda, volta ao Paraguai. Aqui é a Clarence falando para Leonardo. Leonardo recorda, ele faz de uma forma imperativa. Inclusive, como é o trabalho atual na regressão de memória, eles fazem como que um processo de uma semi-hipnose, né? O paciente fica um tanto relaxado e tal, e eles começam, quem está conduzindo o processo faz uma espécie de uma semi-hipnose, vai induzindo o paciente a começar a regredir, começar esse processo de regressão. E ele coloca de uma forma imperativa, e realmente são alguns imperativos que, nesse processo, esse condutor vai fazendo. Recorda, volta ao Paraguai, onde adquiriste o remorso que hoje te retalha o coração. Quer dizer, ele já conduzindo o Leonardo àquela condição dessa vida anterior que ele teve. Embora ele está numa condição de erraticidade. Em que condição que ele se encontra, o Leonardo? Na condição de erraticidade. Erraticidade não é um lugar. Às vezes a gente já viu algumas situações que as pessoas expressando erraticidade como lugar. Erraticidade é uma condição. Ele está numa condição de erraticidade penosa, sofrendo. A gente viu que, inclusive, o próprio perispírito dele está adensado, tá por demais, até com uma configuração meio pastosa, meio estranha, justamente por causa da condição em que ele está mental, né? A condição mental, do que ele está projetando mentalmente, e aí reflete na constituição do próprio perispírito. As moléculas, digamos, que constituem o perispírito vão vibrando mais lentamente, e aí promovendo essa aparência que ele se encontra ali. Onde adquiriste o remorso que hoje te retalha o coração. A dor quase sempre é culpa sepultada dentro de nós. A culpa é que é a grande responsável desse processo, né? E a gente já viu que ele sofre com certo remorso do processo todo que aconteceu lá no passado, que acabou ele matando, né? Assassinando um determinado... Oi? No processo lá com a amante dele, né? Que acabou roubando a amante dele. Retrocedamos ao ponto inicial de teu sofrimento. Recorda novamente o imperativo, jogando ele lá, buscando aquele arquivo lá do passado, a condição lá do passado. Leonardo clamou, Lola, estás aqui? É porque na imagem até aparece ali, com um cordão de prata, né? Ali, que a gente viu, a Antonina. E a Antonina, aqui já se revela como a Lola. Quem era a Lola, que lembra da história? É aquela... né, meia piriguetezinha, né, que a gente falou lá do passado, né, que ele namorou, que abandonou os filhos para ficar, né, na vida aí. Pois é. Então ela está lá. E está, digamos assim, já está numa condição melhor, que ela faz até o evangelho do lar na casa dela, né? E olha, a gente vai ressaltar aqui novamente a importância do evangelho no lar, que a gente veja bem, o avô dela está lá. A gente viu que a história já contou, o Leonardo.
E o Leonardo está lá por quê? Porque ela é a única que ainda faz preces por ele. Então, vejam bem, às vezes pela nossa prece, pela nossa afeição, por uma lembrança, né, uma recordação de um ente querido, a gente muitas vezes vai estar atraindo ele para próximo de nós. E às vezes num estado que a gente não tem certeza, tem em condição que ele vai estar. Então, a importância do Evangelho no lar, que na verdade isso está acontecendo tudo na casa de Antonina, porque tem equilíbrio espiritual para isso e assistência espiritual para que isso aconteça. Porque ela tem essa prática do Evangelho no lar. Então existe uma condição toda estruturada no lar de Antonina a propiciar o socorro que está sendo dado ao avô dela e trazendo também equilíbrio para o próprio lar. Porque muitas vezes a presença desses irmãos, às vezes num estado difícil como esse em que se apresenta o Leonardo, vai também repercutir desequilíbrios e problemas, às vezes, de algumas situações, dentro do próprio lar, dentro da própria casa, né? Trazendo algum tipo de influência, digamos, perniciosa, embora não intencional, embora o espírito não esteja ali intencionando isso, mas ele está vibrando numa faixa baixa, né? De vibrações baixas, inferiores. Então, isso pode trazer algum tipo de dificuldade. Até por isso mesmo, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas invocações, nas nossas orações. Como o Flávio falou, a importância de fazer um trabalho consciente. Quando nós nos propomos a fazer o Evangelho no lar, a gente está atraindo essa assistência espiritual capacitada para lidar com essas situações diversas do plano espiritual. Situações dolorosas em que se encontram muitas vezes os nossos entes queridos ou outros espíritos que nós atraímos. Se nós não temos essa estrutura desenvolvida, é preciso manter muita cautela com essas nossas recordações e, às vezes, esses nossos apelos de que esses espíritos permaneçam entre nós ou venham nos visitar, porque muitas vezes eles não estão numa condição propícia para isso. E aí eles vão ser atraídos, eles vêm atendendo a invocação, e isso causa uma perturbação muito grande se nós não estivermos preparados para receber essas desorganizações de ordem espiritual. Perfeito. Vimos Antonina, Lola, reencarnada, escapar do corpo carnal e aparecer com o seu corpo espiritual, extremamente surpreendida, vendo seu avô. Seu semblante modificava e a vimos mais bela, todavia menos serena espiritualmente. Nossa irmã exige tão somente leve auxílio magnético para lembrar-se. Quer dizer, para o caso de Lola, não existe tanta dificuldade para que ela possa, digamos, volver ao passado, acessar esses arquivos dessa encarnação anterior. Tanto que ela já chegou lá já reconhecendo o avô. Então, quer dizer, já é uma coisa mais rápida, mais fácil de acontecer. Basta-lhe emotividade anormal do reencontro para cair na posição vibratória do passado, de vez que ainda não se encontra quitada com a lei. Vocês vejam bem, ela que já tem uma vida mais digna, né? Já tem aquele cuidado todo com os filhinhos dela, já tem a prática do Evangelho no lar, mas ela ainda tem dificuldades, ainda tem problemas, que ela não está quite com a lei em relação a esses acontecimentos do passado. A gente lembra que ela acabou se tornando prostituta em função... Não é a questão da prostituição, é uma outra abordagem, a gente não vai estar em termos de estar condenando ninguém. Mas a questão de estar quitada, porque ela abriu mão de uma série de compromissos de família, de compromissos com a sua prole, né, que ela, digamos, abandonou. Então ela tem alguns probleminhas aí que tem que ser acertados. Aterrada, Antonina jogou-se, né, de joelhos aos pés do ancião, que se rejuvenescera ao influxo dos passos de Clarence. Viu Clarence? Que barato, hein? O cara vai rejuvenescendo. Ontem eu vou levar um passo de Clarence para tirar as rugas, seria bom, melhor que fazer uma cirurgia plástica, né? Vamos pedir uns passos de Clarence, eu vou pedir para dar uma rejuvenescida. Primeira vez que o cabelo ficar preto não vai adiantar muito não. O pessoal vai dizer que eu pintei, né? Não vai dar certo. Então, o que rejuvenescer ao influxo dos passos de Clarence e gritou, Leonardo, Leonardo. Né? Aí ela, então, reconhece Leonardo, a Lola. Né? Aí a Lola
Lola, enfim, eu não sei se esse L aqui é do Leonardo. Enfim, entra num pranto convulsivo. Leonardo está vinculado a ela por laços de amor na teia do tempo. Quer dizer, a teia do tempo que está considerando são outras encarnações anteriores, que a gente vê que isso aí, a vida nossa, eu acho que a existência, é uma grande novela mexicana. Eu estava pensando isso Mas aqui agora. Mas é uma novela mexicana que eu vou te contar um negócio, vai ter, né, conexão. É exatamente isso, foi transmissão de pensamento, porque a gente brinca aqui que as obras do André Luiz são novela mexicana, mas na verdade num outro patamar, porque não envolve uma encarnação, envolvem várias, então a gente tem várias personalidades e tudo isso em um conflito absurdo que vira uma bola de neve, né? Transcende o tempo, para ver que é uma realidade, cada um de nós tem isso no seu íntimo e a gente vai trabalhando isso aos poucos. E olha o trabalho que dá para ir desenovelando todo esse sistema. A mulher, Lola, né, ontem irresponsável, hoje é mãe amorosa e digna, procurando a regeneração. Tendo abandonado outrora o marido, foi induzida a despojar um homem animalizado. Quer dizer, aí a gente lembra, né, de algumas situações que a gente vê, e às vezes vê no noticiário, alguns casais que se formam, às vezes uma pessoa, e a mulher às vezes casada com um cara que está num estado desse aqui, né? Que às vezes vai ser um problema depois, até de necessidades até de procurar a delegacia da mulher, porque bateu, porque fez isso, tentou matar. É uma coisa que a gente vê suceder isso rotineiramente, que possivelmente são casos, né, que têm alguma semelhança com situações dessa natureza que a gente está vendo aqui. Às vezes é uma atração tão forte entre esses espíritos, uma atração de resgate, que realmente quem vê de fora não consegue entender o porquê daquela ligação, apesar de tudo que se passa na vida íntima deles, mas ainda assim, as nossas consciências, por registrarem tudo isso de maneira profunda, ainda assim nos obrigam a seguir um caminho pré-determinado. Nós temos o livre-arbítrio que interfere nesse processo, mas o resgate, todos nós somos chamados a fazer e muitas vezes justifica situações como essa. Animalizado com quem se encontra igualmente enleada por laços do pretérito e, não a entendendo agora, relegou-a ao esquecimento. Recebeu antigos associados do destino por filhos de coração. Está tudo entremeado. Os filhos que fazem parte agora da família dela, está tudo relacionado. Existe toda uma situação também antiga aí, que está sendo resolvida, para conduzi-los ao bem. O que ela abdicou do passado. Antonina, a Lola do passado, né, esfregava os olhos não querendo acreditar e pede que ele se compadeça dela. Lola, de onde vens? Aí Antonina responde, não me induzas a lembrar. Aí o Leonardo fala que condenado no momento da expiação será capaz de esquecer. A culpa é um fogo a consumir-nos e paralisa a vida dentro de nós. Quer dizer, a gente vê que ele estava ali, o Leonardo, com a vida dele parada, fixado, ali naquele momento daquela encarnação lá da Guerra do Paraguai, daquilo que se passou lá, daquele enredo todo ali, aquela confusão, em que acabou levando ele a um ato insano ali, cometer aquele assassinato. Então ele está com aquele sentimento de culpa, que é um fogo, que é uma coisa assim que arde dentro dele e que causa todo aquele desequilíbrio, toda aquela situação de sofrimento que ele se encontra. E ele não consegue se livrar. E não é uma situação tão anormal assim. Muitas vezes nós mesmos, se não formos vigilantes o suficiente, paralisamos numa situação que nos gera culpa, que a gente não consegue se desligar e a gente vive às vezes uma vida inteira revolvendo essa situação, não se perdoando ou não conseguindo perdoar os envolvidos, e realmente isso é carregado para o plano espiritual, nada se apaga, desaparece só porque a gente desencarna. Para mim é como se o tempo fosse o mesmo.
Quer dizer, ele não saiu ainda daquela Constituição do Paraguai, tanto que a indumentária dele ainda é a farda, né, lá de soldado da guerra. A dor paralisa a vida dentro de nós. O remorso é um monstro invisível que alimenta as labaredas da culpa. A consciência não dorme. Então vejam bem, por que o remorso, por que esse processo torturante que esse irmão está sofrendo? Porque ele vai precisar resgatar essa culpa. Essa culpa, se ela está chegando nesse ponto do remorso, é o momento em que ele começa um processo de arrepender daquilo que ele fez, de repensar e refletir naquele ato. E aí esse é o passo para começar um processo de libertação que vai se seguir ao longo de toda a obra, até a gente ver como é que isso vai se resolver, né? Esse enredo todo que está sendo colocado. Mas é o processo, né, que ele levou esse sentimento de culpa e a coisa é complicada. Quando a gente sai da vida sem perdoar, a gente sai da vida sem exercer a força abençoada e misericordiosa que o perdão tem, como bálsamo de salvação para todos nós, né? Como realmente algo imperioso e fundamental para a gente fazer. Não foi à toa que Jesus falou veementemente, e inúmeras vezes, ele ressaltou a importância do perdão. E não por acaso, nesse momento em que ele começa a se permitir o remorso, a tarefa assistencial chega junto, começando o trabalho. Isso. Não me rebentes o coração, fala Antonina. E o Leonardo, e acaso o meu não vive estraçalhado? Enredei-me no crime, amei-te e perdi-me. Quer dizer, aí, coitado, está jogando a culpa para cima dela também. Né? Tá vendo? Viu? Você foi... Pois é, novela mexicana. Trazia nos olhos a traição disfarçada. Ó, Lola, por quê? Por quê? Quer dizer, por que me traíste, né? Leonardo, perdoa-me. Sofri muito. Enlouqueceste, é verdade. Mas a perturbação que me atacou era mais lastimável. Acaso poderás perceber o que seja a flagelação de quem espera a morte? Ela está se reportando ao processo que sucedeu com ela também, né? Naquela situação dela se envolver com aquela questão toda da prostituição e tudo que veio a reboque de tudo isso, né? O abandono que ela ficou, e ela morreu realmente num estado de total abandono. Aqui a situação mostra duas coisas diferentes. Primeiro, que toda história tem vários ângulos, não um único. E segundo, que, por exemplo, se nós olharmos pelo ângulo do Leonardo, se ele houvesse perdoado naquela época, quanto sofrimento ele não teria se poupado. Por outro lado, ele não consegue enxergar nada além, se cegando por esse ódio, por esse desejo de vingança, e ele não consegue perceber que a pessoa que causou todo aquele mal para ele também entra em sofrimento. Não tem como nós ferirmos o outro e isso não nos ferir. Mesmo que não seja enquanto encarnados, a nossa consciência registra tudo, como o Flávio falou. E em algum momento aquilo vai corroer e vai vir o sofrimento. Então, aqueles que nos causam mal, nós deveríamos aprender a perdoar por piedade, por misericórdia, por saber que eles vão ter um processo de sofrimento que já vai ser o suficiente para que eles iniciem o processo de melhoria, de resgate, e não precisam do nosso acréscimo de raiva, de ódio, de desejo de vingança, para sofrer ainda mais. O Leonardo falou, matei por sua causa, tá vendo? Botando a culpa nela também. E aí, Antonina, fiz pior, exterminei minha alma. Esposa, troquei o altar doméstico pelo mentiroso tablado do gozo fácil. O Leonardo então fala, pudeste, no entanto, realizar o reerguimento que ainda não consegui. Foste, em suma, feliz. Quer dizer, referindo que aquela vida que ela teve foi uma vida de felicidade. Feliz, te cansaste de mim, procurando outras novidades. Vi-me sozinha, enferma, aniquilada, busquei afogar no vinho do prazer a horrível impressão do abismo em que me precipitara. Quando o desencanto e a enfermidade me relegaram à margem da vida, acordou-me a consciência, inculpando-me desapiedada. Por muitos anos vaguei aflita. Quer dizer, ela relata justamente o sofrimento dela também,
que não foi de felicidade coisa nenhuma, foi aquele Fausto inicial e depois só ladeira abaixo. Esmolei proteção, ela vai chorando a mágoa dela, né? Tudo que ela sofreu, toda a dificuldade que ela passou. As tuas divagações, arrancando ao pretérito as raras reminiscências felizes que poderíamos identificar, caíram sobre mim como bálsamo refrigerante. Olha só. As divagações, lembrando o pretérito. Chorei aliviado e adormeci em tua casa, no aconchego da família que tiveste a aventura de construir. Olha só, a Antonina aqui, né? Lembrando, Lola, digamos assim, lembrando lembranças positivas de aqueles momentos que eles tiveram juntos. Né? E esses momentos em que eles tiveram, que ela teve essa lembrança, foram os momentos que fez com que ele fosse vivendo na casa dela. Chorei aliviada e adormeci em tua casa no aconchego da família que tiver. Não, desculpa, eu estou me confundindo aqui. Eu estou me referindo aqui ao processo da Lola. Que a Lola, porque são duas situações, tem o Leonardo também que foi morar, que foi viver na casa dela. Mas ela dizendo que ela desencarnou antes dele e depois foi morar, foi ficar espiritualmente, né? Ela, como espírito, ela foi atraída para a casa dele, que ele constituiu família, como foi contado no capítulos anteriores, e aí nesse retorno ela acabou ficando também na casa dele. Então, quer dizer, de certa forma, a coisa, né? Uma simetria. Depois ele vem e vai ficar na casa dela, desencarnado. Não posso saber, gritava Leonardo, não posso saber. Quer dizer, ele fica assim, meio preocupado, até se surpreende dessa revelação que ela está fazendo para ele. Desde que o meu espírito foi ocupado por ele, não consigo, ele está se referindo, é aquele que ele matou, né? Que é o Esteves, né? Não consigo coordenar as ideias que me são próprias. Sim, certamente sou culpado. Tens razão. Não me cabia pensar em ti tão somente como mulher. Agora que te capacitas de minhas dificuldades, a Antonina falando, perdoa-me. Não me move outro desejo senão o de renovar-me. Quer dizer, ela já estava com aquele ímpeto de renovação. E realmente a vida, o que ela estava, a vida que ela estava mostrando, né, já estava apresentando isso. André Luiz ainda fala, observamos que eles se mantinham presos ao passado. André Luiz e Hilário diz assim, por que não recordavam os dois o parentesco que os reunia? E aí o Clarence esclarece, encontram-se ambos imobilizados em certo momento do pretérito, no encontro provocado por influência magnética. Em tais recursos utilizados por nosso plano, no tratamento salutar das moléstias da alma, determinados centros de memória se reavivam e outros empalidecem. Quer dizer, é o processo, é o fruto do processo, não é conveniente, nem vai ser relevante, talvez, essa lembrança. Então, algumas coisas ficam empalidecidas que não são relevantes no processo do tratamento que eles estão fazendo. Por isso que eles não se recordam da questão do parentesco. As sensações do presente dão lugar às sensações do passado, para efeito de reajustamento. Quer dizer, esse é o processo, né? É aquilo que a gente está vivendo hoje, encobrindo, recobrindo aquelas reminiscências, aquelas sensações passadas. Por isso as construções hoje precisam ser o mais positivas possíveis, no sentido das nossas conquistas, né, da nossa melhoria íntima, da nossa melhoria de ganhos, de aquisições de virtudes, de valores, porque isso tudo vai, digamos, servir como algo a recobrir essas situações, substituindo essas sensações desequilibradas do passado. O fenômeno é momentâneo, em breves minutos regressarão à consciência normal, melhorados para a boa luta. Melhorados para a boa luta. Quer dizer, o processo de regressão como um processo de tratamento, de alguma forma, você reviver os conflitos, mas procurando resolvê-los sob uma orientação evangélica, uma orientação assim, de uma reflexão mais consistente, aclarando melhor essas questões, para que isso aí se resolva e vá dissipando essa névoa, essa confusão mental que está atacando eles aí. Fitava agora, quase que piedosamente, né, o Leonardo, mas arrancou do próprio íntimo
nova onda de cólera. Quer dizer, o Leonardo estava até olhando para ela com outros olhos, não estava tão revoltado com ela. Mas, de repente, ele começa a ficar encolerizado de novo. Mas por que trago o fantasma dele? Quer dizer, aquele negócio que nós estávamos falando, com relação ao Esteves, que era uma construção mental dele, não era exatamente um processo obsessivo, de o Esteves ser obsessor, mas era um processo de auto-obsessão, né, em que ele estava formando a imagem devido à culpa que ele sentia em relação àquele que ele matou. É ele um demônio intangível, e estamos no inferno sem saber, agarrados um ao outro. Por que me não permite o verdadeiro repouso? Se procuro dormir, desperta-me. Cruel se agiganta no pensamento. Desde que meu espírito for ocupado por ele, não consigo coordenar as ideias que me são próprias. Sim, certamente sou culpado. Ele reconhece a culpa dele. E aí a gente percebe o quanto uma mente culpada é extremamente sofrida e dolorosa. Então, se a gente realmente conseguir trabalhar os nossos medos, as nossas dores, os nossos erros, enquanto em vida, a gente pode se poupar muito mais do que pode acontecer conosco futuramente no plano espiritual, porque lá a gente não está envolto pela matéria. Então, as ideias fixas, a nossa culpa remói numa intensidade que a gente não tem controle. E muitas vezes é a questão de estarmos paralisados por séculos no plano espiritual, vislumbrando somente aquela ideia fixa, aquela culpa que corrói, até que a gente tenha condição de compreender os nossos equívocos e iniciar o processo de resgate, que é o que está acontecendo aqui agora. O que está complicado devido a todo esse desequilíbrio. Mas, desequilibrado, Leonardo Pires ergueu para o teto os punhos e passou a clamar: Esteves, homem ou diabo, onde estiveres, em mim ou fora de mim, corporifica-te e vem. Estou pronto, acertemos a diferença. Vítima ou carrasco, aparece, que meu pensamento te encontre e te traga. Olha só, já está chamando o cara pelo pensamento, já está peitando ele, né? Que as forças do nosso destino nos reúnam, enfim, corpo a corpo. Alguns instantes decorreram quando fomos surpreendidos. O que aconteceu? Era um homem de uns 35 anos, presumíveis, que se abeirava de nós, igualmente fora do vaso físico, quer dizer, desdobrado, né? Esse espírito que naquela época teve, né? No passado, foi lá assassinado por ele, ofegante e contrariado, não nos percebia a presença, quer dizer, não estava vendo André Luiz e os outros, né? O Clarencio também. Constrangidamente deteve-se apenas na contemplação de Leonardo e Antonina, reconhecendo-os estarrecido e agoniado. Sob positiva invocação de Leonardo, Esteves, parcialmente libertado do sono, comparece ao desafio. Isso Clarencio falando. Aí veio, tem 3 lá agora nessa encrenca. Aí isso aqui só mostrando, né? Quem for lá, trazia os olhos da traição disfarçada. Ó, Lola, por quê? Porque aquele mesmo slide anterior. Mas ali está contando ali, né? Mostrando ali o Leonardo, quem foi a Lola, e justamente o trio que está lá presente na casa de Antonina. E no presente, né, o Leonardo continua lá o espírito, hoje a Antonina e o Mário Silva, que é quem comparece lá nessa situação. O repouso noturno favorece tais entendimentos pela atração magnética mais intensivamente facilitada, e notamos que os 3 protagonistas da cena que se improvisara jaziam repentinamente hipnotizados por vibrações de assombro e desespero. Agora sim, vejo-te fora da minha cabeça. Né? Agora já não estava mais aquela situação na cabeça dele, já estava na frente dele lá, já se apresentando. Liquidemos nossa conta, quer dizer, ele queria partir para cima, né? Acreditando mesmo que era assim que a coisa ia se resolver. O outro, olha só, piedade, foi a súplica de Antonina, chorando na hora, vamos parar disso, deixar disso, né? Chorando lá. Pires não parecia ouvi-la. Reconheço-te, odeio-te, assassino. Clarencio interferiu, imobilizando-os. Tocado pelo ministro, Esteves enxergou-nos e, surpreendido, aquietou-se. Ali já
o Esteves já passou a ver, né, o Mário Silva, mas o Esteves, na reencarnação passada, que foi morto, ele ficou na dele, ficou mais calmo. Meu amigo, extirpa da mente a ideia do crime. Achas-te cansado, enfermo, receberás a medicação de que necessita. 2 amigos transportaram o Leonardo, semi-inconsciente, para outro local. Quer dizer, o Leonardo foi tirado de cena, ele estava ainda meio perturbado ali, né? Amparando Antonina, procuramos levá-la ao quarto. Depois de 2 horas, buscando recompô-la, ela acordou exausta e entontecida. Quer dizer, Antonina, então, volta ao corpo, quer dizer, também sai de cena, é levado lá para, digamos assim, foi feita aquela confusão toda, mas aquilo ali tem toda uma finalidade para tentar resolver essa questão do Leonardo. Aí, Clarencio ajuda Esteves, que suplica, não me prendam, sou vítima. Leonardo, quer dizer, ele achando que ele estava sendo preso, né? O entendimento do espírito de Esteves, como se ele estivesse sendo preso de alguma forma, mas ele estava sendo levado, conduzido para voltar lá à casa dele, o Mário Silva, que anteriormente o Esteves, hoje o Mário Silva. Leonardo regressou à casa pela via pública. Interessante, né? Ele foi andando para casa. Nós o acompanhamos e, em momentos rápidos, achávamos diante dele que se esforçava por reaver o corpo físico, né? Ele que chegou lá desdobrado para poder voltar ao corpo. Esteves, hoje, Mário Silva, acorda e relata à sua mãe o sono horrível. Ouvi alguém me chamando e achou ser um paciente doente, pois ele era enfermeiro. Fui atender e vi-me num cubículo de prisão, junto de um criminoso e de uma mulher em pranto. Ele contando para a mãe. Sentia aversão por ele e ternura por ela, e a impressão nítida de que os conhecia. Ele me atacava e ela me defendia. Tentei me defender cego de rancor. Apareceu um delegado que, de um golpe, fez o agressor sentar-se. Então, esse foi o trabalho de Clarencio, que na questão lá com o Leonardo, fez que ele ficasse quietinho e sentasse no sofá. Qualquer semelhança com os nossos sonhos conturbados não é mera coincidência. Só que para a gente interpretar o que realmente está acontecendo ali fica praticamente impossível, porque a gente não tem esse link com as vidas passadas. Então a gente não sabe nem quem está vendo, nem quem nós somos no sonho. Então fica essa imagem confusa que a gente traz conosco, inclusive das ideias que a gente tem. Ele, naquele ambiente de trabalho dele como enfermeiro, achou que estava indo socorrer alguém e associou Clarencio, que era um mentor espiritual, com um delegado. Então é a perturbação que a gente faz, misto do plano físico com o plano espiritual. Meu filho, o sonho terá alguma relação com Zulmira? Olha só, apareceu agora a personagem, né? Zulmira, ligada aí a esse Mário. Olha só. Ex-noiva de Mário. Então, a Zulmira, né, da história aqui, ex-noiva de Mário. Estou certa de que à noite reencontramos as pessoas que amamos ou detestamos. A mãe dele falando. Nosso espírito, no sono, procura os afetos ou os desafetos do caminho para acertar as próprias contas. Está vendo? Aí a gente vê novamente a questão do perdão, como é que é importante, né? Essa postura íntima voltada para o perdão, para essa compreensão do próximo, para a gente ter essa relação com as pessoas, procurando entendê-las com mais empatia, com mais atenção realmente, para a gente evitar de cair nessas situações desses sentimentos inferiores, porque isso, de repente, vai suscitar a que a gente desdobrado vai fazer essa busca, essa procura aí. E, mais uma vez, a gente enfatiza a importância de se preparar para a hora do sono físico, porque é exatamente esse momento em que tudo isso pode estar acontecendo. Quem sabe? Você nunca mais teve notícia dela? Não sei que mora aqui, e o marido... Não, sei que ela mora aqui e o marido é ferroviário de importância. Nunca pude entender-lhe a atitude. Tantos anos de convivência, tantos projetos de felicidade, de repente ela troca tudo por um viúvo com 2 filhos. Aí.
Tá vendo? Essas decisões aí que ninguém entende, né? Tem muita coisa que só o espiritismo explica, né? Evitemos recordações de Zulmira e Amaro. O melhor sentimento para eles é o ódio, com que os reúno em minha lembrança. Quer dizer, olha o Mário aí alimentando ódio nessa relação da Zulmira que largou ele, né? E foi casar com esse Amaro. Mário parte para o trabalho e sua mãe, conhecendo seu temperamento, preocupa-se. Clarencio aproximou-se de Minervina, velha conhecida, e tranquilizou seu coração. André queria acompanhar Mário para conhecer melhor sua história, mas Clarencio advertiu que não seria bom despertar durante suas obrigações. Aquela questão, né? Durante o dia, eles não vão querer fazer um trabalho dessa natureza, porque a gente tem as nossas obrigações cotidianas, as nossas obrigações de espíritos encarnados. Nós temos que dar conta do recado aqui também, né? Mas essa questão espiritual é esse tempo que a gente fica dormindo e que a coisa continua, o barulho continua. A coisa não para, a máquina continua girando, né? Tá, vamos finalizar. Não seria bom despertar durante as obrigações que deixasse para a noite. Aí, novamente, ocorre o desdobramento. Quem sabe, você nunca mais... Peraí, repeti o slide, desculpa. A noite caiu e voltamos ao domicílio de Mário. Ele precisava dormir, pois o sonho da véspera castigava-lhe o pensamento. Seria realmente Amaro, o rival, quem lhe surgira na forma de um criminoso? Aquela mulher chorosa e acabrunhada seria, porventura, Zulmira, a companheira de infância, que ainda lhe feria as recordações? Onde o motivo de semelhante reencontro? Por que não voltar ao sonho da noite anterior, de modo a tentar uma solução? Chamaria o renegado esposo de Zulmira e a explicar-se. Concentraria nele o poder do pensamento, buscá-lo-ia onde estivesse. Mário, em desdobramento, sai pelas ruas, chamando Amaro. Ladrão, Amaro, usurpador, se tens dignidade, afronta-me a vingança. Nossa vida mental é a nossa vida verdadeira. A gente vê que o Amaro era um cara atormentado com essa situação desse ódio que ele tinha pela mulher que, digamos, tomou a decisão de casar com outra pessoa. A paixão cega sempre, por isso, quando nos ocupa a fortaleza íntima, nada vemos e nada registramos, senão a própria perturbação. Seria realmente Amaro o rival quem lhe surgira na forma de um criminoso? Estaria Zulmira em apuros? A chaga do brio retalhado ainda lhe sangrava no coração. A verdade é essa, né? Qual acontece com o nosso amigo Leonardo? O novo companheiro padece angustioso complexo de fixação. A mágoa era inquietante, ferida mental. As tarefas comuns o distraem, mas espiritualmente dá concurso ao ódio coagulado. Mário chamava Amaro em via pública, e eis que Amaro aparece também ao chamado. É a questão da invocação, né? Um espírito chamando o outro, aqui no caso, em desdobramento, né? Os dois encarnados, eles vão se encontrar lá desdobrados. Aqui, mais uma vez, duas coisas, né? A primeira, a gente tem esse poder, essa capacidade de invocar, por mais que a gente não tenha consciência disso. Então, muito cuidado. Ele aqui, numa interpretação completamente errada desse sonho que ele teve na noite anterior, acabou invocando um espírito que não tinha a ver com aquela situação. E será que ele está pronto para esse confronto? O que isso vai gerar? Então, é preciso ter muito cuidado com essa questão. Infame enganador, onde puseste a mulher que era minha felicidade e minha vida? Homem terrível, que fizeste de mim? Sou apenas máquina de trabalho, sem fé e sem esperança. Clarencio aplicou-lhe um passe, novamente, né? A ação dos espíritos aí. Aplicou-lhe um passe e ele, anestesiado, relaxou os nervos, já se deu uma acalmada. Ressurgindo, começou a extravasar seus sentimentos desdobrado. Vagava pelo quarto em aflitos quadros íntimos. A segunda coisa também que eu ia comentar é justamente a situação mental do Mário. Ele conseguia viver uma vida razoavelmente tranquila porque ele tinha o trabalho, as tarefas que ocupavam a mente. Mas se ele desencarnasse naquele momento, no estado mental em que ele se encontrava, ele provavelmente entraria num quadro obsessivo com o marido de Zulmira.
porque ele não perdoava, ele nutria um ódio, um rancor, e aquilo era o pensamento fixo dele. Então, para lá iria com certeza o espírito dele liberto do corpo, desencarnado, se isso viesse a acontecer nesse instante. Amaro, que vem ao seu encontro, mas sendo mais educado, quer dizer, já era um espírito um pouquinho melhor, né? Recua, no entanto. Mário segue-o até a sua casa. Mário segue Amaro até em casa, e lá chegando diz: é aqui o ninho da serpente, onde puseste a minha mulher, que era a minha felicidade. Amaro diz: eu não sabia de sua afeição por Zulmira. Mário: onde está Zulmira? Não me reconheces, acaso? Sim, reconheço-te, falou o interlocutor num suspiro. És Mário Silva, pessoa a quem devoto consideração e respeito. Olha só, a freugma, né, do cara, né? Que o cara entrou, invadiu dentro da casa dele, nem foi chamado. Se soubesse da sua afeição, teria recuado. Acreditas que eu seja feliz? Isso aí o Amaro falando. Casamos em segundas núpcias. Meu filho morrera num terrível desastre e Zulmira adoecera. Me perdoa se te fiz sofrer inconscientemente. Se ainda consagras amor à criatura que desposei, ajuda-nos com a tua compreensão. Se te fiz algum mal inconscientemente, perdoa-me. Mário, nunca, odeio você. Ele resiste, né? O Mário. Mário chama de covarde. Nessa altura do diálogo, Clarencio convocou-nos paternal. Respondamos à prece de Amaro com o auxílio fraterno. Arrastados pela simpatia e pela emoção, acompanhamos o nosso orientador sem hesitar. Esse aqui é o último slide, mas veja bem, o Amaro entrou em prece, né? Ele, naquela situação, daquele enfrentamento, daquela situação toda, ele, em espírito, desdobrado, ele entra em prece. Olha que coisa, né? A força, o poder da prece. Esse livro, ele nos fala muito sobre a questão da força, do poder da prece, e a gente está vendo a prece em vários níveis, né? O espírito desdobrado rezando, o espírito mais evoluído rezando, o espírito que está naquele grau de inferioridade, dizendo que não se lembra, não consegue rezar naquele momento, e realmente isso é fato, a gente vê, até no livro Voltei, a dificuldade, né? Que teve aquele que é o autor do livro, o irmão Jacó, né? Que nos fala justamente da dificuldade dele, no dia do sepultamento, no dia que ele estava sendo velado, dele não conseguir ter equilíbrio para fazer uma prece. E tem uns motivos, depois que ele vai contar, é interessante ler para poder entender o que aconteceu, né? Então, realmente, é o poder da prece, a importância da prece, que a gente tem que realmente nos esforçarmos, né? Eu estou falando até para mim mesmo, da gente reservar esse tempo. Sei lá, se não dá para deitar e fazer a prece deitado, é melhor fazer em pé, né? De repente, é melhor fazer em pé. Antes de dormir, antes de botar a cabeça no travesseiro, que aí deitado já fica mais difícil, tá? Acho que você fazer a prece só no terceiro sono só, né? Completar a prece. Aí então também melhor. Tem um outro ponto. A gente sabe que precisa fazer a prece, mas ela não deve ser feita de maneira automática. Com certeza. Porque é preciso que se faça. Tudo que a gente faz, a espiritualidade leva em consideração as nossas reais intenções. Então é preciso sentir o que está sendo feito. É preciso fazer com o coração, com total consciência. Então nada deve ser feito de maneira automática, porque não tem intenção nenhuma por trás daquilo, não tem sentimento. E aí perde realmente todo o propósito. Eu vou pegar aqui só para falar para vocês uma frase que está aqui no preâmbulo do capítulo 28, que é a coletânea de preces do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo que a gente não dá muita atenção, em verdade. Ali tem várias preces para várias situações, e são assim, os Espíritos colocaram como uma condição de auxílio para, às vezes, quem não sabe, às vezes não tem palavras, ou sente que não consegue expressar suas ideias, né? Assim, convenientemente, de uma forma mais clara e facilitando o entendimento do próprio Espírito, que o primeiro, a prece, acho que ela tem que ser bem compreendida e refletida por aquele que está fazendo a sua prece, não importam as palavras, né? Aí ele fala assim, aqui logo de início: a forma não é nada, o pensamento é tudo, né? Então, um pensamento, a gente sabe que fala mais que muitas palavras, né? Num pensamento elevado, num pensamento
positivo, a gente pode falar melhor do que muitas palavras. A gente se recorda de uma obra de Richard Simonetti, eu não me lembro agora exatamente, ele conta uma história de um velho, né, que trabalhava na lavoura, um velho escravo que trabalhava na lavoura, e ele aprendeu, né, sobre a religião, ia às vezes na igreja também, e fazia lá, participava lá da igreja, e tinha uma noção com relação a Deus, com relação a isso tudo. E ele não sabia, digamos, fazer preces. Ele ouvia muita gente fazer preces bonitas, ele não sabia fazer preces. Mas ele, todo dia de manhã, né, ele pegava lá a enxada, né, apoiava o braço dele na enxada, elevava o olhar dele aos céus, né, e ele falava assim: Senhor, preto velho está aqui. Ele só falava isso. Senhor, preto velho está aqui. Né? Então, muito bacana isso, que não precisa é questão do sentimento, realmente, daquilo que a gente traz no nosso coração, e expressar isso com sinceridade, com honestidade, né? E com humildade, principalmente. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Falando